Eu começo falando de um estigma que existia sobre a farmoquímica nacional ser mais cara, e isso não é mais uma realidade absoluta. Pelo contrário, dentro das nossas metas hoje está desenvolver produtos de uma maneira competitiva internacionalmente em relação a preços. Sejam todos bem-vindos a mais um Conversa de Mercado. E nós começamos agora uma série mais que especial sobre IFAs, insumos farmacêuticos ativos, em parceria com a Globe Química. E hoje o Conversa de Mercado ele vai falar das vantagens e desafios comerciais em relação à nacionalização de IFAs, trazendo informações para vocês do porquê é importante fomentar a produção nacional e quais as vantagens para a indústria farmacêutica nas parcerias com as farmoquímicas nacionais. E para bater um papo com a gente, nós convidamos aqui a Marina Delfim, que é coordenadora de novos negócios da Globe Química. Marina, bem-vinda, abrindo aqui essa série com a gente, que prazer. Obrigada, Nádia, obrigada pelo convite, obrigada, pessoal, bom estar aqui com vocês para bater um papo sobre essas vantagens e os desafios aí da nacionalização. Perfeito, Marina. Então já fala pra gente quais que são as vantagens, né, da produção nacional de IFA, aí com ponto de vista comercial. Vamos lá, Nádia, para trazer essa resposta para você, que é uma pergunta bastante interessante, mas ela também é ampla, eu tenho que falar de alguns pontos, tá? Então eu vou trazer alguns tópicos aqui que são importantes a gente discutir. Eu começo falando de um estigma que existia sobre a farmoquímica nacional ser mais cara, e isso não é mais uma realidade absoluta. Pelo contrário, dentro das nossas metas hoje está desenvolver produtos de uma maneira competitiva internacionalmente em relação a preços, tá? Isso porque hoje a gente tem um time completamente dedicado a fazer análises de mercado, a gente tem um time dedicado a prospecções de matéria-prima, a gente tem o nosso time de desenvolvimento dedicado em trabalhar rotas de síntese que atendam aos target prices dos clientes. Então, a gente tem uma estrutura que torna possível a competitividade da farmoquímica nacional. A gente não consegue falar isso para todos os itens, tá, Nádia? Por exemplo, eu não consigo te dizer que itens de grande estrutura, por exemplo, OTCs, ibuprofeno, paracetamol, que precisem de fábricas dedicadas para isso, a gente consiga atender numa competitividade, porque esse não é o core business da Globe. Mas itens já mais estratégicos, como, por exemplo, midazolam, fentanila, topiramato, micofenolato de sódio, a gente tem preços extremamente competitivos internacionalmente e qualidades incríveis, tá? Então, esse é um começo aí da nossa resposta. Depois eu vou também falar um pouquinho sobre as vantagens de localização, né? Os custos logísticos, quando a gente fala de uma farmoquímica nacional, eles são mais baixos e a agilidade ela é muito maior, né? Porque a gente está falando de Brasil para Brasil, fora todas as vantagens de tratativas, de línguas. Eu brinco que a gente pode a qualquer momento ligar e definir algum processo e tratar de algum tema importante numa reunião. Então, isso é enxergado também como uma grande vantagem aí para os nossos clientes da nacionalização. Posso trazer também um ponto importante para a gente considerar, que é a garantia de fornecimento. Como a gente trabalha muito junto com os nossos clientes em parceria, a gente traz muito relações contratuais, e isso garante um fornecimento adequado, desde que dentro de um forecast, dentro de uma programação anual, inclusive para matérias-primas, tá? A gente pode, inclusive, trabalhar com os estoques das matérias-primas, o que vai garantir a estratégia de portfólio do nosso cliente. Então, isso é praticamente uma vantagem vital ali dentro da farmacêutica. E acho que para finalizar, né, por último e não menos importante, eu vou falar também sobre a segurança regulatória. Então, nós, a Farmoquímica Nacional, nós da Globo, nós estamos dentro de um mesmo arcabouço regulatório da farmacêutica. Nós somos auditados pelos mesmos órgãos, nós temos as mesmas exigências. Então, nós precisamos cumprir essas exigências juntos.
Isso traz uma segurança regulatória muito grande para os nossos clientes. Então, assim, não vai existir problemas de documentais que a gente não possa atender, porque a gente entende a legislação e a gente também segue as mesmas normas. Então, resumidamente, eu citaria esses pontos aí como vantagem. Marina, nossa, perfeito isso, mas vamos lá, fala um pouquinho para a gente então, quais são as formas de parceria, né, que existe hoje entre a farmoquímica e a farmacêutica? Tá, então vamos lá. A gente tem, né, Nádia, a comercialização básica de itens de portfólio, que são itens já desenvolvidos e já trabalhados pela Globe, mas a grande forma de inovação aí nas nossas parcerias é o desenvolvimento em conjunto de novos IFAs com as farmacêuticas, tá? E aí eu falo de 3 tipos de modalidades dentro desses desenvolvimentos. A encomenda tecnológica, a substituição, inclusão de fornecimento e novos IFAs, de fato, novas moléculas, tá? Vou falar brevemente aqui um pouquinho de cada um deles. A encomenda tecnológica é quando a farmacêutica, ela já tem o item de portfólio, né? Ela tem o item no portfólio dela, já é um produto que existe, e ela quer transferir essa tecnologia para uma farmacoquímica. Então, isso já vem com toda uma receita, né? A farmacêutica traz já as rotas de síntese, as especificações, tudo pronto, a tecnologia para a farmacoquímica poder reproduzir a síntese do IFA. Quando trata-se de uma inclusão de fornecimento, a gente faz um desenvolvimento não baseado numa rota já definida, então a Globo começa esse desenvolvimento aí dentro das especificações do cliente, mas sem essa receitinha tão delimitada. E quando a gente traz um novo desenvolvimento, eu falo de um novo desenvolvimento, inclusive para a farmacêutica, tá? Então, uma nova molécula, um lançamento, um novo medicamento de portfólio, um produto que está em queda de patente, por exemplo, que a farmacêutica vai lançar, e aí a gente começa juntos esse desenvolvimento. Então, tudo vai depender muito do projeto da farmacêutica, mas basicamente são essas as formas de parceria que a gente tem trabalhado hoje. Marina, então, o que vocês consideram na escolha de um novo desenvolvimento de um IFA? Vamos lá. Então, todas essas modalidades que a gente falou de desenvolvimento, elas são consideradas novos IFAs para a Globo, tá? Porque são IFAs que nós não temos em portfólio e que nós vamos trabalhar aí com novos desenvolvimentos. Então, quando a farmacêutica, Nádia, ela procura a Globo, ela nos procura para começar uma parceria, um projeto de desenvolvimento, a gente vai, como primeiro passo, avaliar esse produto em termos de mercado. O quão estratégico e quão relevante ele é para o mercado em geral e para o nosso cliente especificamente, tá? Um segundo passo é fazer uma avaliação técnica do produto, para a gente ter uma viabilidade de desenvolvimento, uma viabilidade sintética e entender se a Globo ela tem estrutura necessária para desenvolver esse IFA na nossa unidade. E depois disso, a gente vai para uma parte um pouco mais comercial, que é entender a estratégia do cliente, as necessidades, o lead time, o target price desse cliente, em quanto tempo ele precisa desse produto, para que a gente possa colocar tudo isso numa balança, definir de fato uma viabilidade, definir se nós conseguimos atender as expectativas do cliente, não só em termos do desenvolvimento, mas em termos de tempo e em termos de preço. E aí, com tudo isso alinhado, a gente avança para uma segunda etapa, que é uma etapa já contratual, né, desse processo, e é definir todo esse escopo do desenvolvimento em contrato. Então, como eu falei ali atrás, não é tudo que nesse momento talvez a gente consiga atender, até por conta de estrutura fabril, mas a maioria dos itens estratégicos, a Globo tem total capacidade de desenvolvimento e de parceria aí junto aos nossos clientes. E aí algumas das considerações estratégicas, né, do produto. Marina, então assim, qual que é o lead time desses projetos, né? Ou seja, em quanto tempo que a farmacêutica de fato recebe os produtos? Nádia, essa é uma resposta interessante, tá? Porque, na verdade, ela é uma desconstrução um pouco do modelo de negócio, do padrão, né, de modelo de negócio que a farmacêutica trabalha. Então, o que acontece em geral hoje, tá? A farmacêutica, ela começa o desenvolvimento, uma avaliação de fornecimento aí
com a documentação, olhando para a documentação do produto, para depois ela receber o produto de fato. No nosso modelo de negócios de parceria, a gente tem essa garantia ao final do processo da entrega dessa documentação, que a gente chama de DMF completo do produto, de acordo com todas as especificações, as normas e as exigências da Anvisa. Então, isso é garantido porque a gente falou lá atrás que a gente está dentro desse mesmo arcabouço regulatório. Então, a Globo, ela começa entregando o produto para o cliente e, ao final desse processo, ele tem a entrega completa desse material, tá? do DMF. Isso leva em torno de 25 meses, desde o começo do desenvolvimento até a entrega final do material com todos os testes e prazos exigidos pela Anvisa. O que acontece é que essas entregas, elas são feitas por etapas e a gente consegue sobrepor os cronogramas da farmacêutica com a farmacêutica. Tá? Claro que esse prazo ele pode ser diminuído ainda, dependendo, por exemplo, do modelo de negócio, se já é uma rota de síntese conhecida pela Globo, se a gente já trabalhou, a gente já estudou o produto de alguma forma, por exemplo, acetamina. A gente acabou de desenvolver a acetamina num prazo extremamente curto, que girou aí em torno de 16 meses, como se fosse uma transferência de tecnologia, porque a gente tinha um conhecimento um pouco maior da rota de síntese. Então, tudo também depende do produto, tá? Mas, em geral, são 25 meses. 25 meses do início de um desenvolvimento para uma rota de síntese desconhecida até a entrega final do material. E aí, como é que isso funciona em etapas aqui, né, dentro do nosso cronograma de desenvolvimento? A gente faz essas entregas por partes para a farmacêutica. Então, por exemplo, em até 5 meses, a farmacêutica ela já recebe o produto para fazer os testes iniciais de bancadas, amostras iniciais. Em até 9 meses, a gente já entrega para eles lotes de bancadas para fazer os testes farmacotécnicos. No 13º mês, eu já consigo entrar com os lotes pilotos para a farmacêutica. Em paralelo a isso, ela já está trabalhando. Conforme ela vai recebendo esses produtos, ela já está trabalhando com os testes dela. Então, isso vai se sobrepondo. E aí, do 13º ao 25º mês, na verdade, as entregas documentais que têm prazos de estabilidade, que são prazos definidos aí em legislação. Então, os cronogramas, eles acabam se sobrepondo. Então, não falo de um desenvolvimento, começa ali um desenvolvimento completo pela Globo e depois vai para a farmacêutica. A gente vai trabalhando em conjunto e, assim, no final, eu vou te dizer que a farmacêutica, ela consegue um novo registro aí de um IFA em 30 meses, se ela fizer um desenvolvimento com a Globo, um IFA do zero, e esse prazo cai a uns 25, 26 meses se ela comprar de fora um produto de portfólio. Então, com base em todas aquelas vantagens ainda da nacionalização, os prazos eles são sobrepostos extremamente curtos, né, que se encaixem aí aos lead times das farmacêuticas. Marina, perfeito. Queria agradecer aqui a tua presença, esse bate-papo. E não sei se você quer complementar com mais alguma informação, fica à vontade. Nádia, eu que agradeço o convite, da gente poder falar um pouco sobre o IFA, né? IFA foi uma sigla que se tornou tão conhecida, né, nos últimos tempos, mas a Farmoquímica Nacional ainda tem tanto para mostrar, sabe? A gente tem tanto ainda para falar, então, obrigada pelo espaço, espero ter conseguido contribuir um pouquinho para trazer essas vantagens aí da Farmoquímica Nacional para vocês. Sensacional, Marina. E a gente está só começando, né? A gente tem uma série inteira aí de IFAs junto com vocês e tenho certeza que cada vídeo vai ser cada vez mais interessante, especial. Então, obrigada a vocês pela confiança, pela parceria. Então, logo mais vamos para o próximo, né? Combinado. Obrigada, Nádia. Tchau, tchau. Obrigada. E vocês que estão aí, então, continuem só começando essa série fantástica sobre insumos farmacêuticos ativos em parceria com a Globo. Então, continue acompanhando aqui o Conversa de Mercado. Logo mais vídeos para vocês. E até o próximo.